sintonizado no programa Direto do Plenário. Estamos mais uma vez aqui, tendo a oportunidade de levar você um programa que tem crescido no gosto popular, porque aqui é uma variedade de instituições, de personalidades que passam por essa casa. A Casa de Leis, aqui de Osasco, é uma das mais movimentadas do Brasil e, apesar do recesso, nós estamos desenvolvendo um trabalho diferenciado, contemplando pessoas dos mais diferentes segmentos. No plano aberto, você já viu, nós temos aqui um convidado que recebeu até o título de cidadão osasquense, de uma forma muito honrosa, que se destacou pelo seu trabalho desenvolvido pela arte. Ele é um artista, né? E ele daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre essa carreira que, inclusive, no começo ali das suas atividades, a gente sabe que começou na pichação. A pichação é algo mal visto hoje pela sociedade, e é mesmo, porque sujam as paredes, os muros, mas ele se tornou um grafiteiro, um artista na concepção da palavra. E ele vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube, TV Câmara Osasco. Você vai ter a oportunidade não só de assistir o Direto do Plenário, mas assistir toda a nossa grade, o nosso jornal, o Acontece. E você que está pelo Facebook, você pode seguir também a nossa página. Se você está pelo Instagram, Câmara Osasco. Tem um conteúdo variado, com diversos projetos de lei que já foram votados aqui na Câmara. Temos muitas reportagens, um conteúdo vasto, produzido pela TV Câmara. E eu tenho certeza que você vai se encantar, porque é um material diferenciado. E nós temos alcançado números expressivos. A Câmara de Osasco tem realmente se tornado uma protagonista quando o assunto é jornalismo verdade. Os nossos números têm encantado a todos pelo trabalho desenvolvido. Tem política, mas tem jornalismo com responsabilidade, e isso é um dos fatores que nos leva a acreditar que é sim possível a gente desenvolver um trabalho diferente num parlamento que desenvolve projetos, fala de política, mas também desenvolve o lado do entretenimento, da cultura, da arte, do esporte, do lazer. E hoje o meu convidado aqui, ele prefere ser chamado de Dingos Del Barco. Ele tem 48 anos, eu estava conversando com ele aqui nos bastidores, na época de 70, 1970, Osasco ainda estava em desenvolvimento, uma cidade recém-emancipada. Era mais fácil nascer na Lapa, né, na capital paulista, do que no centro de Osasco, que é o Hospital Central, porque as estradas eram horríveis, as ruas. E se chovesse, então, ninguém conseguia subir ali. A nossa querida Getúlio Vargas, ali era um barro terrível. E eu também nasci na Lapa, né? Então, a gente tem algumas coincidências aqui, e, evidentemente, que a gente vai compartilhar durante a nossa entrevista. Obrigado por ter recebido o nosso convite, ter participado. E, mais uma vez, a gente se sente muito honrado em receber um artista aqui na Câmara de Osasco, uma pessoa que ele consegue desenvolver a arte reproduzindo em muros, em paredes, né, até mesmo na parte interna. Algo muito peculiar que é pouco divulgado, né? Não tem muito espaço, mas aqui na Câmara Municipal tem espaço, tem vez e tem voz. Seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa linda manhã e espero poder compartilhar toda a minha vivência e a minha atuação artística e de uma arte genuína que nasce nas ruas. Você, aqui na sua biografia, você fala que o divisor de águas da sua vida foi quando você participou de um treinamento, ali, de um curso, né, vamos dizer assim, no Walter Negrelli, inclusive uma escola estadual aqui, situada no Jardim Piratininga. E a partir dali mudou a tua vida. Antes você atuava como pichador. Fala um pouquinho antes de entrar no curso, porque a palavra pichador, eu tenho certeza que você que está em casa nos assistindo agora, no seu escritório, já deve ter o seu muro pichado por alguma pessoa. Você vai lá, capricha, né, pinta bonitinho, deixa tudo organizado, vai lá, o cara coloca uma sigla que ninguém entende, né, só é a linguagem do pichador, e acaba estragando aquela pintura. Você começou assim, por quê? Quem te incentivou? Qual foi a sua inspiração para você entrar nesse mundo da pichação? Então, Roberto, eu estudava no Walter Negrelli, estudei no Benedito, no IAPI. Benedito Eichenfelder. Isso. Né? É isso aí. No IAPI, depois eu fui transferido para o Walter Negrelli. No Walter eu conheci grupos, eu me identifiquei com um grupo que desenhava em sala de aula. Esse desenho ali era meio a aula da história, geografia, então
eu mesmo não entendia por que eu tinha que ficar na sala de aula, ficar tanto tempo na escola e de matérias que eu não me identificava. Então, esse grupo chamava Irmão Metralhas, devido quadrinhos. E um deles, o integrante desse grupo, que é o Gilberto Mariatti, ele desenhava muito. E eu desenhava desde a minha infância e era muito ruim no desenho. Então, ele desenhava muito ali, ele que apresentou para nós o rap, De La Soul, Public Enemy, Taíde, e ele era o único cara de nós que acessava a MTV nas madrugadas. E ele fazia ele conseguia captar o áudio do videoclipe, trazia na cassete, né, na fita cassete, e colocava ali na escola para poder ouvir. E ele ilustrava para a gente, ou por desenho, ou pela essa descrição, como que era o videoclipe e tal. De La Soul, por exemplo, era um clipe que tinha muitas cores, muito um rap festivo. E aí eu conheço um cara que já é finado, né, no Jardim Piratininga, o Ney, que ele me apresenta uma lata de spray na saída da escola. Vamos escrever ali. Então, eu não conhecia a pichação. Eu conheci a lata de spray preta, na cor preta, e eu vou escrever no muro. E aí eu questionei ele, mas eu vou escrever o quê? Ele falou, mas escreve seu apelido, cara. O meu apelido era Gordinho, Geleia, tudo que eu não gostaria de escrever no muro. Aí eu tive a sacada muito rápida, assim, indo para o muro, esse muro do condomínio Acácias, do lado do Flamboyant, e na parte de trás, onde dá a entrada hoje no parque ali do Rochdale. Então, eu olhei o muro ali, um pedaço do muro, eu falei, pô, vou escrever o quê? Eu fui até o muro pensando nisso, e o Ney falou, escreve seu apelido, e foi eu, o Mariatti, ele e o Alexandre, meu primo. Chegando lá, ele me deu a lata de spray, assim, que usa muito rápido, e era umas 7 horas da noite. Eu escrevi J. Rally. Aí fiquei conhecido como J. Rally. J. Rally por quê? J.R. Júnior, que é o meu sobrinho, é meu nome, e Ale é minha irmã. A Alessandra Del Barco, nós tínhamos uma relação muito, muito forte, diferença de 3 anos, eu sou mais velho que ela. Eu falei, vou fazer uma homenagem para minha irmã. O pontinho, eu fiz o pontinho ali e escrevi. Só que esse ato de escrever no muro, ele foi libertador para uma criança de 13, 12 anos ali, que era tímido, que está conhecendo o mundo e que está procurando o seu lugar no grupo, porque eu sofri um pouco, nessa época de escola, atritos com gangues, que era muito comum devido aos filmes americanos virem para o Brasil. Então, você tem filmes que apresenta jovens que brigam com outro jovem. A influência da dramaturgia, né? Exatamente. Isso teve muito forte nas ruas. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje você vê que você está falando de uma situação que aconteceu naquela época, mas as gangues se enfrentam até hoje lá nos Estados Unidos. Existem rivalidades que é latente em alguns estados americanos. E no Brasil, que o Brasil é uma réplica dos Estados Unidos, vamos dizer assim, tudo que acontecia naquela época, a musicalidade, a roupa, o Brasil copiava, né? Então, ele está falando de um momento que eu tenho certeza que muitas pessoas vivenciaram esse período de gangues nas escolas. Foi. E a gente tinha medo, né? As pessoas tinham medo, porque pessoas de família, né? Tradicional, quer ir para estudar, e as pessoas vão lá para se enfrentar. Não era tão forte o tráfico de drogas como é hoje. Hoje nós temos inúmeras drogas, mas naquela época já existia também, né? Então, eu imagino que você deve ter vivido, porque eu também vivi isso, e muita gente que nos assiste na década de 70, 80, passou por isso. Olha, Osasco era muito perigoso, né? Para quem não conhece, o Gil Gomes, né? O saudoso Gil Gomes, não saía de Osasco, né? Todos os crimes que eram cometidos nessa região aqui, Osasco estava sempre nas páginas policiais. Tinha essa rivalidade das gangues mesmo, então. De bairro, de rua, de condomínio, né? Porque, na verdade, eu morava em condomínio e a outra gangue era de condomínio. Então, eu andava... aquela meia dúzia ali... e vamos tocar o terror ali, vamos praticar o bullying e tal. E aí, com esse grupo, eu me sentia seguro e vamos se expressar.
Porque rolou, teve que correr, né? Eu acho que eu e o Ney conseguimos fazer nossa escrita e cada um teve que correr para um lugar. E no dia seguinte se encontrar na escola, e aí? Chegou bem e tal, porque alguém parou ali para inibir ali. Mas eu determinei nessa época, em 89 ali, que eu ia continuar escrevendo, mas eu não sabia que era pichação e eu fui aprendendo ao longo dos anos. Com essa escrita na escola, porque eu comecei a escrever no banheiro, carteira, e a diretora foi tentando ali, junto com os professores, achar uma saída. E a diretora, a dona Cida, que era conhecida, ela foi professora do Walter, e ela tinha uma visão de mundo diferenciada dos professores. Ela falou, de fato, eu preciso fazer algo. Ela criou um concurso e deu uma tarefa para o nosso grupo e para outros demais jovens que praticavam ali era de gangues, praticava pichação também. Ela falou, vocês vão ter que fazer um trabalho aí para a gente, de uma redação, uma pesquisa, e o nosso tema era seca do Nordeste. E aí eu falei, pô, onde é o Nordeste? O que é seca? Vou ter que escrever uma redação e apresentar para o corpo docente da escola e transformar isso em desenho. Isso me ajudou bastante, porque aí trabalhamos em grupo e conseguimos apresentar esse trabalho, né? Cumprir todas as etapas, e isso resultou na primeira colocação. Legal. E tivemos acesso ao cara que organizou esse concurso, que foi apenas um dia, um sábado, mas que mudou minha vida, porque depois desse concurso eu ganhei uma medalha, nosso grupo, cada um ganhou uma medalha, simbólica ali, honra ao mérito e tal, e uma matéria no Diário da Região que falava o nosso nome. Então, eu escrevia o nome na rua e tinha que sair correndo. Pô, eu fiz algo ali na escola, com uma imagem, transformar ali um tema, né, um conceito, né, você trabalhar um tema é um conceito, e, pô, ser reconhecido, aplaudido e chegar em casa, mãe, eu não fui chamado mais na escola, está aqui, ó. O orgulho, né? Passou a ser orgulho. Isso foi em 91. Em 91 nós criamos uma associação de grafiteiros Osasco e região. A primeira? Primeira, né? Porque... primeira e única. E única. Porque morreu isso, né? Acabou. Acabou, não tem? E de 91 até os dias de hoje, até uns anos atrás, eu sempre atuei em coletivos. Sempre acredito, porque foi isso que eu aprendi, no compartilhar, dividir. Pô, eu tenho uma lata de spray, usa a minha lata. Nós temos esse espaço, temos que dividir esse espaço. A pichação, sim, para muitos, ela é mal vista. Hoje ela está inserida numa arte contemporânea e consumida no mundo. Mas a pichação que foi o passaporte, e eu tive o direito de escolha. Acho que o mais importante é isso, você ter o direito de escolha. Eu escolhi o grafite. Então, de 91 a 97, eu ficava com isso. Pô, me faz bem, mas para quê e por quê eu tenho que fazer isso? Então, fui buscar esse questionamento interno, porque, mesmo assim, nessa época, como você mencionou, Osasco era perigoso, é uma pós-ditadura, vivia um regime militar ainda muito duro, a GCM municipal, quando pegava a gente com spray, era tenebroso. E era um Lada, né? Nem a Veraneio. O Lada é um carro brasileiro, o único também, né? O único carro brasileiro foi o Lada. E ela usava aquela... Tinha o solzinho na... Eu lembro... O sol do prefeito Francisco Rossi, né? Era a marca registrada dele naquela época. E o vermelho e o verde ali. Então, quando você vê aquele carrinho branco com aquele solzinho, embora o sol ilumina, tem que correr. Mesmo fazendo grafite. Por quê? Era confundido ainda. Tinha uma confusão. Sim. E também, nós estávamos buscando informação. Numa era que você não tem internet, só jornal escrito ou televisão. Então, minha mãe sempre lia o Estadão, Folha, e recortava quando saía alguma coisa de grafite, lá de São Paulo. A Associação de Grafiteiros, em 91, ela ajudou a fazer esse intercâmbio. Então, eu ia para São Paulo, a convite de artistas como Juneca, Pessoinha, Gêmeos, Binho, entre outros artistas da época, a participar da inauguração do túnel do Ayrton Senna, túnel Rebouças. Então, era muito comum, naquela época de 90, ter grafite nos túneis. Rui Amaral.
Então, ali eu tive primeiro acesso a sair do meu bairro e pintar em São Paulo. E ali determinou também, assim, bom, vamos continuar nisso. E todos que começou comigo o Roy, entre outros artistas, eles pararam no meio do caminho. E eu continuei. Fui office boy e fui continuando a desenhar, me desenvolver quanto artista e pôr na rua. Você acredita que, para regulamentar, eu até conversei com o meu último entrevistado aqui, porque nós não temos ainda um projeto, se tem algum projeto, ele deve estar engavetado em algum departamento lá do Congresso Nacional, de regulamentar a profissão, tornar ela uma... porque a gente vê hoje os grafiteiros trabalhando, muitos deles clandestinamente, muitos acabam não tendo nem os equipamentos apropriados, né, de segurança, vai fazer um prédio alto, não tem todas essas questões envolvidas. E é uma arte, né, é um trabalho, a gente observa, inclusive, em alguns prédios hoje da capital aqui de São Paulo, em alguns estados brasileiros, você vê que são artes assim lindas, né, retratando a imagem de personalidades, paisagens, que a gente fica pensando, como é que essa pessoa conseguiu fazer num local tão enorme, com categoria, com arte, né? O nome já diz, é um artista realmente, né? Então, e não é regulamentado, a gente não tem. Você acredita que um dia nós teremos, de fato, né, como profissão, para que você possa receber os seus benefícios, como qualquer outra profissão. Não ficar na clandestinidade, não ficar... É muito bonito, né? A gente, evidentemente, aplaude quem enaltece, quem parabeniza, né, o seu título de cidadão, mas ainda está muito distante ainda. Como é que você falou que desistiu uma associação, hoje não existe mais. Quer dizer, a gente percebe que muitos existiram pelo caminho, né? Hoje o artista contemporâneo ou o artista de grafite, porque o grafite assim, ele também surge de uma maneira ilegal. Tem muitos artistas hoje de renome internacional que defendem o uso da cidade. Tipo, eu vou praticar meu grafite ali. Só que se você não tem uma autorização, você acaba sofrendo as consequências. Sim. Mas, por exemplo, o Gêmeos é um cara que defende na cidade de São Paulo e no mundo o direito de se expressar na cidade, tatuar a sua arte. 2, Gêmeos, Cobra, entre outros artistas de renome internacional, eles têm uma produtora. Eu trabalho com estúdio. Então, nós temos um estúdio que nós temos nota fiscal, prestamos serviço para o Estado, para grandes empresas. Eu também sou MEI, tive que montar um MEI, porque eu dou aula. Então, aonde você paga ali ISS, INSS, e também te dá uma pequena segurança. O que eu acredito que falta, principalmente para Osasco, é políticas públicas de incentivo à arte urbana. Não, e até empregar mesmo. Assim, por exemplo, tem X número de vagas aqui. Não tem isso. E não tem, colocar regulamentar. Eu quero um grafiteiro aqui. Exatamente. Né, para poder... Isso falta. Vamos dizer assim, utilizar a arte, por exemplo, nos próprios públicos, né, nos ambientes internos, que tem que ser uma pessoa qualificada, que tenha exatamente essa expertise e conhecimento para colocar e retratar aquilo que está sendo... Não tem, é isso que eu estou dizendo, né? Sim, infelizmente, há uma... Isso falta mesmo. Se tiver um projeto de lei aí em Brasília, né, para regulamentar mesmo a profissão, né, até colocar nos concursos públicos também, né, a gente não vê. Então, infelizmente, a gente percebe a discriminação na área, né, como outras também. Mas essa... Eu atuei com o poder público, prefeituras, e sempre foi um cargo coordenador geral, sendo que eu exerci o papel de grafiteiro. Grafiteiro, exatamente. E o grafite, ele não tem uma universidade para isso, ele nasce nas ruas. Então, eu sempre questionei, até mesmo algumas empresas parceiras, eu falo, você criou um projeto que você põe lá grafite e contrata um artista visual. E quando me chama para poder desenvolver esse trabalho junto à empresa ou junto a algum órgão público, você quer o grafite, não quer? Ah, quero. E como que você coloca ali que eu tenho que ter um certificado da universidade? Então, eu estou fora do trabalho mesmo, né? Daquele trabalho registrado. E eu consegui ser registrado na Fundação Gol de Letra, do ex-jogador Raí, como grafiteiro. Então, eu ia lá para dar aula de grafite.
e desenvolver o grafite com os jovens. Então, eu fiz isso por 5 anos. Foi a primeira vez assim na minha história, em 35 anos de arte e educação também. Eu estou muitos anos, porque eu aprendi também, tudo que eu aprendi na rua, devolver. Ou em serviços, ou compartilhar meu conhecimento, porque tem que compartilhar o que eu aprendi nas ruas, né? Nós estamos recebendo aqui, ele que recebeu aqui, inclusive, o título de cidadão osasquense, e está retratando um pouquinho da sua história, nesse trabalho que a gente tem que enaltecer, né? O Dingos, ele tem esse trabalho do grafite sendo desenvolvido não só em Osasco, mas em todo o Brasil. E a gente acredita que, assim como o próprio hip-hop, né, que era muito discriminado, né, é uma cultura que também veio para o Brasil, e está através da dança, da música. A gente até vê, inclusive, em alguns clipes, o grafite sendo utilizado nos clipes de música de hip-hop, que são exatamente os excluídos, vamos dizer assim, né? É um público excluído que as letras, às vezes, não compõem... na verdade, as letras do hip-hop, ela retrata a realidade das periferias. Sim. Na verdade, a realidade das periferias, o gueto, né, aquela dança, e o grafite está incluso. É perceptível o break. O DJ. Né? Eu lembro que em 1985, 86, qual que era o ponte aqui em Osasco? Era o centro de São Paulo, ali se não me fala a memória, ali na... Como é que chama a estação? Ali do... São Bento. São Bento. As tribos, né, iam para lá, não sei se o Herodes chegou a frequentar, eu frequentei bastante. Né, iam com skate, o outro ia com a bicicleta. O punk, né, o movimento punk. Punk. Várias tribos daquela época, né, os skatistas, os hip hop, a dança era retratada ali, né? Então, e o grafite muito presente, né, porque a gente via que ele era retratado, inclusive nas imagens, o que eles faziam, né? O cantor lá de hip hop, o skatista, Sim. da periferia. Então, essa arte no Brasil, ela é latente, ela existe e continua ainda nas periferias, porque o Brasil é uma grande periferia, né? O Brasil é uma grande periferia. Existe uma desigualdade social gritante no Brasil. Tem as grandes metrópoles, Osasco é uma delas, mas nós temos as periferias, e é onde exatamente é desenvolvido esses trabalhos artísticos, que muitas das vezes é mal visto por conta da falta de políticas públicas, como você mesmo disse, Dingos, dos políticos enxergar esses profissionais de uma outra forma e inserir no contexto editorial das escolas para que tenha esse outro olhar e tenha mais artistas. Eu acho que o seu trabalho ele tem que ser influência para que outros artistas possam surgir. Eu fico imaginando o seguinte, a gente vê uma selva de pedras na capital, muito prédio, mas cinza, né? Imagine se tivesse tudo com grafite. Que coisa linda que seria. Por exemplo, as periferias. Às vezes você não vê lá o acabamento, né? Você vê aqueles prédios feios, aquelas casas de alvenaria, mas você não vê nenhuma pinturinha ali, né? Contrata os nossos artistas para fazer esse trabalho. Como ia ficar bonito? Foi feito um trabalho na Copa do Mundo, acho que em 2014, que algumas periferias foram pintadas com as cores, mas só na época de Copa do Mundo não dá, né? Tem que ser incluído no contexto geral. Fica tão bonito, né, Dingos? É por isso que eu sempre paro e penso e faço uma reflexão sobre. Precisa trabalhar isso na educação. Eu sou um arte educador, que esse ano eu estou trabalhando no Walter Negrelli. Eu pude voltar no Walter Negrelli. Voltou às origens. Nossas origens. E no Educador Paulo Freire. São ambas escolas estaduais, que eu estou prestando serviço para uma produtora que busca a lei de incentivo, né, lei Rouanet, sim, e transforma isso em projetos sociais. E aí é onde eu sou o artista contratado para poder desenvolver essas oficinas com as crianças. Esse ano eu vou apresentar 50 artistas. Essa 50? É que bacana. Porque é 25 em cada escola. Legal. E no Walter Negrelli o pessoal está muito engajado. Tem uma menina da Terra Nossa, uma menina com grande expressão artística, que ela é a Dark, a Duda. Essa menina, eu falei para ela, você vai voar. Ela tá... Eu trabalho de uma educação horizontal, popular. Qual que é a idade dela? 13 anos. 13 anos. Mas ela tem uma liderança de grupo. Ela é uma liderança.
Tanto é que eu vou compartilhando ali, ó, o que nós vamos fazer, Duda? Ela vai me ajudando na aula. Essa construção ela é coletiva e nós vamos apresentar para a cidade 50 artistas. Qual a dificuldade do... Porque se fala muito da pichação, mas, assim, se eu for contar a minha trajetória, eu tive pouco incentivo. E eu sempre fiquei pensando, em 91 eu tive que criar uma associação junto com o Roy Mariatti para poder fazer o grafite. Então, para você ter ideia, Roberto Carlos, o meu primeiro grafite, assim, com autonomia, de poder autorizar o muro, aconteceu lá no Paulo Freire, bem pequenininho. Mas, assim, é uma lata para usar 10, 20 pessoas. Em 95, eu consegui fazer um grafite maior no Walter Negrelli mesmo, que eu tive que reunir 12 jovens e usar cal e uma lata para contornar. Hoje, o spray ele custa de 21 a 30 a 40 reais. Como que eu falo para a Duda? Duda, faz um grafite aqui na minha casa. A Duda, ela não vai ter condições de ela investir 250, 300 ou R$1.000. Quando eu dou um orçamento, eu cobro ali, dependendo uma porta de aço, R$1.500. O cliente acha caro. Só que parte desses 1.500 vai para o material. Sim, paga a mão de obra. Esse é o mecanismo que eu criei ao longo dos anos. Eu vou dar um orçamento para o Roberto Carlos, eu vou colocar 2 latas ou 3 latas a mais para mim poder devolver para as ruas. Sim. Geral quer grafite, mas geral não quer investir. Isso eu falo da classe política, isso eu falo da classe dos comerciantes, dos empresários. Eu acho que assim a cidade de Osasco ela avançou, ela cresceu, ela tem em relação de PIB, que posição nós estamos? Não, hoje a arrecadação, inclusive, aproveitando a oportunidade, né, a Câmara Municipal de Osasco, tudo que é votado, tudo que é aprovado, melhor dizendo, né, tem que passar pelo Poder Legislativo. Então, todo projeto de lei que ele é elaborado aqui, seja por um vereador, seja por uma associação, né, por assinaturas, ou pelo próprio Executivo, para sancionar, então é apreciado pela Casa. E o orçamento de Osasco ele foi aprovado aqui, e, inclusive nós tivemos uma audiência pública, eu participei, fiz até a reportagem, e nessa audiência pública necessária, né, do primeiro quadrimestre, depois do segundo, esse orçamento ele é aprovado justamente para inserir os valores nas pastas subsequentes, educação, saúde, esporte, segurança pública. Osasco hoje é o 6º PIB do Brasil. Né? É o 6º PIB do Brasil. E o 2º estado. Só perde para a capital. Então, é representativo. O orçamento ele é robusto. Porém, se você analisar, e é bom que explique isso para as pessoas que estão assistindo, tem um PIB robusto, tem uma arrecadação, mas esse dinheiro está todo direcionado já para o desenvolvimento e, sobretudo, para que a máquina pública funcione. Então, arrecada-se muito, mas gasta-se muito também, né? Com o funcionalismo público, com a saúde, com a educação, mas uma parte do orçamento, e acho que você foi cirúrgico agora, deveria ser direcionado para o fomento do desenvolvimento da arte no Osasco, né? O trabalho artístico, né? Que eu tenho certeza absoluta que com a sensibilidade dos próximos gestores e com a sua participação aqui, esse programa ele tem uma audiência rotativa, ele é representativo, nós estamos na Casa de Leis, uma casa democrática. Nós não estamos impondo aqui, não é uma imposição. Não, né? Muito pelo contrário. Nós estamos uma apenas... construção, uma construção. E profissionais do seu gabarito, né, do seu conhecimento, que tem uma vivência, tem uma história, nos ajudam, inclusive, nessa construção. Por isso que esse programa, quando ele foi criado, é com esse intuito. É para abrir a mente das pessoas e entender a relevância de alguns departamentos, como o seu, por exemplo, que recebeu destaque aqui na casa. E é a partir daí que a gente começa a construir, né, um novo mundo, né, uma nova realidade, e que Osasco possa servir de referência para outros municípios brasileiros, para que artistas como a sua pessoa, com o seu profissionalismo, com a sua arte, possa ser realmente difundido em todo o território nacional e que essas periferias, esses locais inacessíveis, onde não tem orçamento, onde as casas... Por que a periferia também é discriminada? É por conta disso. Você chega lá, um local hostil, você já bate o olho, nossa, só tem casa de alvenaria, não tem arte. Não... Imagine se você chegar numa periferia e ver ela toda trabalhada no grafite. Vai se tornar um polo turístico. Como tem... Não é verdade? Você tem a Comuna 13,
que é uma favela, e que é o pessoal sai de outros países para ir lá. Colômbia? Colômbia ou, se não me engano, Bolívia. Não, acho que é Colômbia mesmo. Comuna 13, né? Do Pablo Escobar. É Colômbia, né? O Pablo Escobar é da Colômbia, sim. Exatamente. Lá era uma favela, é uma favela, que se tornou Comuna 13 e tem até periférico, e é todo grafitado. As casas se transformaram em café, loja, vender souvenir, tal. O que precisa na periferia o que eu faço também é uma reflexão. Tem muitos hoje as lojinhas, as biqueiras, muita igreja e muitos bares. O que falta? Centro cultural, teatro, galeria de arte. Acho que a estética também ela ajuda, mas é potencializar o que existe já na periferia, porque eu tive o ateliê Casa da Sogra, eu vendi um Opala 82 na época, em 2009, e investi toda essa grana do Opala num 40 metros quadrados. Eu consegui parceria da Ambev e nunca consegui do poder público ou de empresas osasquenses. Você vê, empresas de fora, eu trouxe Emicida, trouxe o DJ Eric J, convidei Dexter, fiz de tudo que você imaginou ali no Airosa. E sempre assim, trabalhando pra caramba para poder devolver para a comunidade, para a periferia. E meu sonho era o quê ali no Airosa? Eu consegui fazer. Era um corredor de arte. Sempre falei para os administradores da nossa cidade, vamos transformar isso num corredor de arte. Quem chegar na Zona Norte, eu tinha lá nas minhas mãos Clube dos Sargentos, Metal Clube, Clube da PM. Eu fui o primeiro cara a grafitar o Clube do Sargento. Como que eu fiz isso? Cheguei lá nos comandantes e falei, eu trabalho com grafite, quero apresentar o grafite para vocês. Eu tive que fazer uma parede e mostrar. Grafite é desenho, tem letras. Os caras, não, pode grafitar tudo. Me autorizaram, mas não investiram. Metal Clube, pelo meu envolvimento, pelo meu posicionamento, por morar no bairro, é o quintal da minha casa. Eu era vizinho do Metal Clube. Então, todos os anos eu fazia o Cidade Sem Violência, quando nós perdemos o Vicente Tosi para violência, lá na Suíça. Era um cara que morava em Osasco. Eu falei, vou ter que criar o Cidade Sem Violência. Criamos Cidade Sem Violência e foi sucesso. A mãe do Vicente veio para Osasco, lá no ateliê Casa da Sogra, para mim poder entregar todos os desenhos que eu tinha do Vicente. E o abaixo-assinado. Nós arrecadamos as assinaturas para fundar uma associação do Vicente na Suíça. Depois eu fiz inúmeros projetos na cidade, e sempre saindo dela. Eu tenho uma exposição, eu tenho um acervo. Hoje o skate está na Olimpíadas. Há mais de 20 anos, eu tenho Expo Art Skate, o novo já nasce velho, onde eu tenho o meu aluno pintando com o mais velho da nova escola, porque nós chamamos de escolas. Sim. Eu sou velha escola e atuo com a nova escola. Venha, esse é o meu universo. Na época eu pagava R$40 um shape. Quem fazia para mim? O Beto. Eu tenho 130 ou 200 shapes pintados, Roberto. E que eu levei para Campinas, Porto Velho e lancei aqui no Osasco Plaza. Quando o secretário Lube ele foi secretário, eu fiz 50 propostas de ações para a cidade de Osasco. Uma delas é transformar o calçadão de Osasco numa galeria ao céu aberto. Como seria isso? De domingo, a maioria das lojas está fechada, não está? Verdade. A porta de aço seria nosso painel. A empresa, junto com a administração, o que ela poderia fazer? Eu sou o dono do Dingos Modas. Eu tenho minha porta de aço. Eu vou pagar para o artista, vou contratar um artista. O artista vai decorar minha porta, vai transformar isso numa obra de arte. Você tem logo a estação de Osasco ali, o pessoal ia descer, ia ser um ponto turístico urbano. A cidade de Osasco, ela precisa avançar nisso também. A ideia está lançada, hein? Isso, eu fiz quando fez 50 anos. Então, mas agora eu acredito que com a sua... A gente tá, como eu te falei... Sabe o que aconteceu, Roberto? Não aconteceu.
Não aconteceu, mas vai acontecer. A gente está profetizando aqui. Eu acredito que nós vamos ter. Não, vai acontecer, não tenho dúvida. Esse programa ele dá sorte. Aqui é pé quente. Não gosto. Quem passa por aqui, independente do segmento, como a gente está na Casa de Leis e aqui o programa é assistido pelos vereadores, é assistido pelos gestores, é assistido pelo Poder Executivo, eu não tenho dúvida nenhuma que você lançou essa ideia lá atrás, né? E a partir de agora a gente vai ter uma nova visão. Já tivemos, você é o segundo artista que vem aqui participa do programa, que a gente dá voz, e estamos fomentando aqui o grafite, a arte. E Osasco é a capital do cachorro-quente. Sim. Só que a gente não vê isso retratado em nenhuma arte. Em todos os bairros você não vê isso. Como é que é a capital do cachorro-quente se você não tem a arte sendo propagada como o principal polo turístico dessa iguaria única que é aqui em Osasco? Na verdade, Aurélio? Então, tem que ser retratado. E passa pelo grafite. Tinha que ter na porta da entrada de Osasco, aí, ó, gestores, né? Logo quando você vê um cachorro-quente grafitado ali, um painel, alguma coisa assim, é arte. Não é verdade? Como é que você divulga a sua principal matéria-prima? É no visual, é na semiótica. No jornalismo, a gente chama da semiótica. A semiótica está presente em vários contextos. E um dos contextos que mais essa semiótica está introduzida é exatamente na arte. Os jornais você vê muito, né? No lead, na página de capa, né? E tem que ter a semiótica. Então, eu acredito muito do que a gente vai passar por uma reformulação muito grande visual na cidade. Já estamos passando, né? Osasco já evoluiu muito nessa questão visual e vai melhorar ainda mais, porque nós acreditamos que profissionais do seu gabarito não podem ficar de forma nenhuma no anonimato. Tem que ser destacado e tem que ser propagado essa arte tão maravilhosa como nós temos, por exemplo, aqui no nosso ambiente aqui, né, a arte sendo retratado através do nosso brasão. É o símbolo Sim. de Osasco. Isso aí também não deixa de ser um grafite, é uma arte, não é verdade? Então, eu tenho certeza absoluta, viu, Digos, que a gente vai conseguir avançar. O nosso horário avançou, né? Passou muito rápido. Eu queria conversar sobre muitos assuntos aqui com o Digos, porque o assunto é agradável, né? Ele é propositivo, né? E isso ajuda a gente a entender um pouco mais sobre uma arte discriminada. Para finalizar, qual o seu sonho, Digos? Qual o seu objetivo? Meu sonho é que possamos ter uma Osasco colorida e que tenha lei de incentivo para essa arte. Eu estou envelhecendo na cidade e não sei até quando eu vou poder me expressar nas ruas, né? Então, a tendência minha é ir para ateliê agora, até mesmo para me defender o pão, né? Sim. Mas eu quero eu quero apresentar novas gerações e que eles possam desfrutar de toda essa luta nossa de 35 anos. Agradecer imensamente essa oportunidade, agradecer uns artistas aqui de Osasco, Aerosol, o Heron, o Hugo e o Heron. Aerosol, por exemplo, hoje é tatuador, está morando fora de Osasco. E os primeiros murais antes de Cobra, é Aerosol. Olha aí. Onde era feito isso? Maria Campos. Então, Osasco é potência. Então, assim, quem é osasquense sabe. O raiz, como o pessoal, sou osasquense raiz, mas nós somos potência. É verdade. Enquanto nós não chegar na potência na cultura, nós precisamos chegar a isso. Só falta isso. O meu sonho é que Osasco seja uma potência cultural. E ela já é. Mas precisa ser aqui no nosso quintal também. Tá bom? Um salve a todos e muito obrigado, Roberto. Imagina, eu que agradeço. Quando ele falou que eu estou envelhecendo, eu senti um impacto, porque ele tem quase a mesma idade que a minha, ele tem 48, eu tenho 47, né? Estou envelhecendo. Não fala isso não, meu irmão, não fala isso não, por favor. Estamos amadurecendo. Mas o corpo sente, né? Porque eu estou me sentindo já um senhor, apesar que eu já sou avô, né? Avô precoce, né? Com 47 anos. Graças à minha filha, Sabrina. Um beijo para ela e para o meu netinho também, o Jorge Augusto, Jorginho. Mas é muito bom. Foi só uma figura muito carismática. É gostoso a gente realizar uma entrevista quando a gente tem uma pessoa com desprendimento, com a mente aberta, com muitos projetos. E eu espero que, a partir de agora, a gente tenha realmente uma visão diferenciada. E teremos. Teremos, porque os gestores estão conectados. E a TV Câmara Osasco também está conectada no YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e fazer parte da família Câmara Municipal de Osasco, e também no Facebook, TV Câmara Osasco, Câmara Osasco no Instagram, e compartilhe o nosso conteúdo, compartilhe arte, porque o que nós desenvolvemos aqui é arte.
Agora, para encerrar mesmo, defina o grafite em uma frase. Portal. Uma palavra, então? Portal? Portal. Tá bom. É um passaporte para tudo que eu consegui acessar com a minha arte. Passaporte, vai. Um passaporte. Passaporte para a felicidade, para o colorido. Para a cultura de paz. Para a cultura de paz. Nós vamos ter as Olimpíadas, já está aí, né? E vários países aí disputando esse torneio mundial. E desejamos sorte a todos os nossos atletas brasileiros, que eu tenho certeza que muitos deles também tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho da arte do grafite. E boa sorte a todos os brasileiros que vão disputar as Olimpíadas e a todas as outras nações também. É uma competição, mas quem vence é o melhor, né? Então a gente torce pelo nosso país, mas torcemos para que seja tudo bem lá na França. Então boa sorte a todos os nossos atletas. Para cima, Brasil! Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço e viva a arte! Viva o grafite! Tchau, gente! Grande abraço, valeu!